Eu sou Edson Gonçalves e, primeiramente, gostaria de parabenizar o Adriano e toda a equipe pela iniciativa de organizar o primeiro Conagimp. Gostaria também de agradecer pelo convite e dizer que é um imenso prazer para mim participar desse projeto. Em minha palestra, eu irei abordar o assunto gestão de vendas, onde eu irei tentar, de uma maneira simples e objetiva, ensinar alguns conceitos que, se bem aplicados, eles têm o poder de sozinhos alavancar tremendamente os resultados da empresa. Ok? Preparados? Então vamos lá. Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos iniciar nossa palestra falando um pouco aqui sobre gestão de vendas. Gente, eu sempre procuro iniciar com essa história, com essa analogia da águia e da galinha. E eu tenho certeza que vocês em algum momento já ouviram falar ou ouviram alguma história, algum exemplo colocando esses dois personagens, que é a águia e a galinha. O fato é que já faz um tempo eu assisti um vídeo do Flávio Augusto da WhatsApp falando de uma maneira bem diferente, né? Fazendo uma analogia desses dois personagens, tá? O que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, ó. O que você é não depende do sistema, tá? Você não é uma galinha, você é uma águia, tá? Você não é uma galinha que depende dos outros, que você vive limitado em um terreiro, onde as pessoas dão a você o que comer, terceirizando a culpa. A gente coloca a culpa em todo mundo, coloca a culpa no filho que nasceu, no companheiro que não deixa estudar, no dinheiro que eu não tenho, né? A gente terceiriza, mas no final das contas, quando a gente estiver lá próximo aos 80 anos, a gente vai pensar o seguinte, pô, a culpa foi realmente somente minha. Agora a pergunta que eu faço é, como que uma mulher dessa vai chegar na porta da fábrica para trabalhar e vai apertar um botão e desligar, né? Pronto, esqueci tudo que está acontecendo na minha vida, eu vou trabalhar e vou ter a mesma produtividade. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Os problemas pessoais devem ficar da porta para fora da empresa, tá? Isso não existe. Em uma equipe de venda, e não só numa equipe de venda, em qualquer empresa, tá, que queira realmente ter sucesso, tem que existir a meritocracia, tá? E o que é a meritocracia, gente? A meritocracia é realmente valorizar aqueles funcionários e aquelas pessoas, tá? Aqueles colaboradores da empresa que realmente dão resultados. Pô, ele está aqui com a gente já faz quase 30 anos, aí pega e dá um cargo de gerente para esse cara, tá? Gente, não é assim que funciona, tá? Aí, nenhum dos casos que eu falei aqui, seja o filho, ou seja esse funcionário antigo, nenhum dos dois casos tem competência para assumir, tá? Não é tempo de casa, não é tempo de empresa que faz merecer ter um cargo de liderança. Então, isso é só um exemplo para vocês terem essa percepção de que nem sempre, tá, mais faturamento quer dizer mais lucro. Às vezes, menos faturamento é mais lucro, tá? Pois bem, vamos continuar. Quem que é o melhor vendedor, tá? Aí eles pegam lá o cara que mais fatura, o cara que mais vende, tá? E nem sempre o melhor vendedor é o que mais vende. A ferramenta, gente, que pode ser utilizada é utilizar rankings. Rankings de acompanhamento, ranking de venda, ranking de cobertura de clientes, rankings de clientes novos abertos, tá? Ranqueia a sua equipe, tá? Ranqueia e mostra isso em reuniões, tá? Mostra quem é o melhor e quem ainda não é o melhor, tá? Tem que ser exposto, tá, gente? Mas eu vou expor aquela pessoa que está com resultado ruim. Vai sim, por que não? Tem que expor, cara. Tem que expor para aquela pessoa realmente colocar a barba de molho e correr atrás de resultado, tá? E no ambiente profissional, gente, nós também temos N indicadores de acompanhamento, tá? Que precisam ser acompanhados.
que precisam ter uma boa performance para a empresa continuar vendendo bem, continuar faturando bem. O que acontece, gente, é que a maioria das empresas não tem noção dos indicadores que elas precisam acompanhar. Sabe, alguns indicadores, tá? Algumas sugestões minhas aqui que uma empresa precisa, são coisas básicas. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo agora essa palestra já tem familiaridade com esses indicadores, com alguns indicadores aqui. Mas, gente, eu posso afirmar para vocês que tem gente que nunca ouviu falar, tá? Que nunca ouviu falar de cobertura de produtos, produtividade por ticket, enfim, tá? Vamos lá. O que seria, gente, cobertura de produtos? Porém, ela só vende 1/3 desses 1000 produtos. E sabe por que ela só vende isso, gente? Porque não tem um acompanhamento, porque não tem uma cobrança em cima da equipe de venda, porque o gestor ele não mostra quais são os produtos que tem no estoque e quais produtos estão sendo vendidos, tá? Não tem esse indicador cobertura de produtos, né? Vendedores que sejam realmente vendedores, não tiradores de pedido, tá? Porque vendedor ele se preocupa se para quem que ele está vendendo ele vai receber, né? Não é só aí sair vendendo e não receber, tá? Então o vendedor ele tem que ter uma parcela de responsabilidade pelo recebimento daquele cliente que ele foi lá, abriu e vendeu, né? As vantagens, gente, de ter o mercado segmentado, de ter realmente os seus clientes da sua base dividido, segmentado. Uma que, cara, a gente consegue realmente aprender e atender melhor, analisar cada grupo de cliente e melhorar a nossa qualidade de atendimento, tá? Consegue realmente personalizar mais o atendimento para aquele grupo específico de clientes, tá? E política de preço, que eu já falei, né? A política de preço, a gente consegue organizar melhor nossa tabela de preço. O outro tipo de segmentação é a segmentação comportamental, que é justamente dividir os nossos clientes com base em seus comportamentos, tá? Taxa de uso do produto, os benefícios que esse produto fez para esse cliente, status de lealdade, porque nós temos aqueles clientes que são leais, que são fiéis. Vamos falar um pouco, gente, de desdobramento de metas, tá? Gente, não dá para ter uma equipe de venda, não dá para ter uma gestão de venda de qualquer estabelecimento, de qualquer segmento, se a gente não tiver meta, tá? Aquela frase já diz, ó, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. As metas, elas têm que ser sazonais, tá? Elas não podem ser lineares, tá? E, gente, durante todo esse tempo que eu presto consultoria, eu já vi de tudo, tá? Eu já vi empresas que não trabalham com meta, não tem meta nenhuma. Não tem meta de indicador, não tem meta nem de venda. Imagina se vai ter metas de indicadores, né, de acompanhamento. Exemplo que eu dei que essa empresa travou a equipe, a meta de cada vendedor a 80 mil, gente, está errado, porque vai ter mês que esse vendedor vai vender 80 mil, vai ter mês que ele não vai conseguir vender, e vai ter mês que ele vai superar esses 80 mil, tá? Porque é uma coisa sazonal, não adianta deixar uma coisa reta, e não vai. E outra coisa, quando você deixa uma meta travada, aquela meta vira paisagem, tá? Não tem nada de motivação. Aquilo lá o vendedor olha para aquela meta, em determinado mês que ele vê que ele não vai conseguir vender 80 mil, aquilo lá é um motivo até para desmotivar ele, tá? Aquilo lá desmotiva o vendedor, fala, pô, o cara tá louco, tá? Pô, o meu gerente aqui tá louco, onde ele viu que vai vender 80 mil esse mês? Então, o que eu fico muito triste, gente, é que, pô, a maioria dos gestores das empresas onde eu falo de incentivo de venda, o primeiro impacto desse gestor é o que? Pô, ele só pensa na despesa. Pô, eu vou ter que dar tanto para que esse vendedor se conseguir atingir. Sabe por quê? Porque o gestor ele pensa só no quanto que ele vai dar. Ele não faz a conta do outro lado, quanto que ele vai ganhar, tá? Quanto que ele vai ganhar. É simples, gente, é só traçar, é só planejar incentivo de venda com base em resultado, tá? Bateu, levou, pô, atingiu aquele resultado, pô, a equipe, aquele profissional vai ter direito à premiação, tá? É simples, tá? E uma coisa interessante, gente, que não necessariamente a gente tem que focar as premiações apenas em dinheiro, tá? Não precisa, tá? Focar apenas em dinheiro. Transforma aquele dinheiro em algo muito mais valioso
para sua equipe e pro vendedor. Imagina o dono da empresa aparecer lá no meio daquele jantar rapidamente só para poder entregar uma carta para esse vendedor, né? Uma carta, uma placa, alguma coisa, né? Falando que ele está lá porque ele foi o melhor vendedor naquele determinado mês. O dono daquela loja, ele definiu um incentivo assim, ó. O vendedor conseguir bater sua meta, ele vai ganhar automaticamente uma premiação de R$100, tá? Automaticamente, abateu, levou, pô, atingiu a meta, tá? Automaticamente ganhou R$100, tá? Porém, se a loja inteira, se a loja conseguir bater a meta da loja, tá? Se a loja conseguir bater a meta e os vendedores que conseguiram atingir a sua meta individual, vai dobrar o prêmio. Ou seja, eu bati a minha meta, mas se a loja conseguir bater a meta, eu vou dobrar. Então, os meus R$100 vai se transformar em R$200, tá? De reunião, gente, não é aquela reunião, cara, que o meu vai ficar 1 hora, 2 horas conversando. Não é isso, gente. Reunião assim, uma reunião de 15, 20 minutos, tá? Reunião, ó, gente, ó, vamos lá, o resultado do mês tá isso, aí falta tantos por cento pra gente bater a nossa meta, tá? Isso aqui dividido pelos dias que ainda restam, tá? A gente tem que vender isso aqui por dia, tá? A loja tem que vender isso aqui por dia. Cada vendedor, portanto, tem que vender no mínimo isso, isso e isso. E eu coloquei até aqui, ó, é um momento para analisar o estado atual e traçar novos caminhos, né? Que é realmente a questão de analisar os resultados da empresa até aquele determinado momento de gestão. Isso aqui, gente, vai muito de encontro, assim, ó. Eu particularmente, eu sou muito analítico, tá? Eu sou muito analítico. Toda vez que eu vou pegar um projeto para fazer, eu pego histórico de vendas, eu analiso os relatórios, eu analiso a performance de cada vendedor, tá? E sabe por quê, gente? Mas assim, isso não é uma característica surreal, uma coisa pontual, cara. Todo gestor tinha que ter essa característica analítica. Sabe por quê, gente? Porque as decisões não podem ser tomadas com base no achômetro, tá? As decisões devem ser tomadas com base em informações, tá? Deixa aqui uma frase muito legal que eu gosto muito de Albert Einstein, que é: loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Não vai conseguir, gente, tá? Porque a gente só consegue mudar de patamar, ter resultados diferentes, a gente muda, tá? A gente tem que mudar. Não é porque a empresa deu durante 20 anos, desde a sua criação deu certo, que ela